Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje estou aqui com uma participação especial, ó. Minha filhotinha, para quem não sabe, estou com um bebê recém-nascido. Só um minutinho, rapidinho. Hoje ela está com 19 dias de nascido. Eita, meu Deus. Ah, tá. Pensei que tinha vindo uma bomba de cocô, mas eu acho que não. Então, galera, eu tô com minha recém-nascida aqui. Por isso que nas últimas 2 semanas não saiu vídeo no canal, né? Eu tinha até me adiantado com vídeos aqui pra sair com antecedência, mas aí o parto se estendeu um pouco mais. Ela nasceu com 40 semanas e 6 dias, então acabou que, enfim, não consegui postar nas últimas 2 semanas. Mas hoje eu vim compartilhar com vocês aqui como ler a Bíblia. Eu já tô há muito tempo que eu quero fazer essa leitura bíblica, assim, sabe, de ponta a ponta. Eu já sou cristã há muitos anos, mas com vergonha eu confesso que eu nunca tinha pegado a Bíblia para ler de Gênesis a Apocalipse, assim, sabe, toda. Então, esse ano eu criei vergonha na minha cara e fiz um processo de leitura, né, um plano de leitura anual e comecei a seguir. Então, eu quero compartilhar com vocês como é que eu tô fazendo, como é que tá funcionando pra mim, porque vai que funciona pra você também, né? Você é uma pessoa preguiçosa de ler que nem eu era. Talvez te ajude. E se você não me conhece, eu sou Vanessa Castro e aqui nesse canal eu compartilho sobre leituras, principalmente sobre livros de romance, livros de ficção. Também compartilho sobre algumas leituras de negócios, né? Mas é em menos quantidade, assim, porque de fato os livros que eu mais gosto de ler são livros de entretenimento, que são leituras fáceis, para mim, envolventes. Mas também, vez ou outra, eu gosto de compartilhar com vocês aqui dicas de leitura, como ler melhor, como ler mais rápido, ou como ler a Bíblia, por exemplo, que é o vídeo de hoje. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui no canal e deixa o like no vídeo. Primeira coisa, gente, pra gente conseguir ler a Bíblia é ter um planejamento, porque é assim, você pode pegar a Bíblia, simplesmente abrir e ler na sequência e tá tudo certo, tá tudo bem. Beleza? Ok. Mas o legal de você ter um planejamento é porque você tem ali metas para você ir cumprindo, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu baixei um app chamado App Bíblia, que inclusive recentemente alcançou mais de 1 bilhão de downloads, de instalações, enfim. Muito legal. É um aplicativo, assim, gente, muito bom. Porque lá dentro você tem a Bíblia em várias versões, né? Nova versão internacional, linguagem no dia de hoje, Almeida atualizada, revisada, enfim, tem várias versões lá. Mas eu não estou lendo a Bíblia dentro do aplicativo. Poderia também, mas não estou. E aí, dentro desse aplicativo, você consegue escolher o plano de leitura. E lá existe um plano de leitura cronológica que você pode escolher, que é o que eu tô fazendo, tá? Porque eu acho que é mais interessante. Por quê? Porque a Bíblia, ela é um livro de relato histórico, um livro de fé, né, de acontecimentos sobrenaturais, enfim. E por se tratar de um livro de relato histórico, eu acho interessante você ler na cronologia certa, na ordem em que as coisas aconteceram, porque a Bíblia ela não está na ordem que as coisas aconteceram. Por exemplo, o livro de Gênesis, ele é um livro, começa ali, né, você vai, a história começa em Gênesis, de fato, a história começa em Gênesis, com a criação do mundo e tudo mais, mas no meio de Gênesis vem a história de Jó, antes de você terminar Gênesis. E se você for seguir a ordem que está na Bíblia, você vai ler a história de Jó muito mais lá pra frente, e aí isso pode causar em você o entendimento de que a história de Jó aconteceu bem depois, mas na verdade não. A história de Jó foi uma das primeiras histórias relatadas na Bíblia. Então você consegue saber essas coisas fazendo a leitura cronológica. Então, o plano de leitura cronológica é esse que eu tô fazendo. A pessoa que criou esse plano tem aqui a autora da criação do plano, né? Tudo certinho. E aí, gente, o legal desse aplicativo é porque ele te dá uma meta diária. Então, ele fala, olha, no dia 1 você vai ler esse capítulo e esse capítulo. E às vezes, durante o processo de leitura, ele te conta uma história aqui. Então, por exemplo, ali a gente tem Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônicas, Segunda Crônicas, onde ele vai contando as histórias dos reis de Israel. Dos reis de Israel, e aí ele fala, né, ó, lê um capítulo aqui nesse livro, depois vai para o outro livro, lê o complemento lá, porque uma história na Bíblia, ela é relatada em outros momentos também, em mais de um livro, né? Então, às vezes você lê um pedaço da história, ou então de forma resumida em um livro, e aí no outro livro, onde o plano te mostra, nem para você ler, você vai ver mais detalhes e tudo mais. Então, é bem legal, assim, eu gostei de ler nesse formato
cronológico, e pra mim tá funcionando super bem, então acho que pra você pode funcionar também, beleza? E aí você vai fazendo acompanhamento ali, ele te diz, então é uma forma de você mensurar, de você se autodesafiar e falar, poxa, eu já li isso aqui e tal, você ir mantendo ali motivado, né, para continuar fazendo a leitura. E uma outra coisa também é que eu comecei a ler, né, essa leitura que eu tô fazendo durante esse ano, eu tô fazendo por uma versão que é uma versão muito suave, sabe? Porque a Bíblia, gente, ela não foi escrita em português, né? Ela foi escrita em hebraico, em aramaico, enfim, em outras línguas lá. E nem sempre a tradução é uma tradução fácil de ler, sabe? Então eu peguei uma versão que é super fácil e envolvente, que é a Bíblia A Mensagem. Inclusive tem gente que fala que é a versão A Viagem, porque ela usa uma linguagem muito coloquial, assim, sabe? Então, eu acho que é interessante para quem tá lendo pela primeira vez, porque ela usa algumas expressões que na época não tinha, tal, mas para contextualizar para o nosso entendimento é muito bom. Então, para essa primeira leitura, eu acho que essa primeira versão ela é bem legal, pelo menos eu tô gostando bastante, tá? Então, eu tô lendo a Bíblia A Mensagem, seguindo essa cronologia lá do aplicativo da Bíblia. E uma outra coisa super importante que me ajudou, que tem me ajudado, eu ainda não concluí, inclusive estou um pouco atrasada com a minha leitura, mas quero correr, estou fazendo a leitura mais de uma vez. Tem dias que eu leio mais de um dia, justamente para tentar compensar os dias que estão em atraso. Uma coisa que me ajuda a conseguir manter o meu ritmo de leitura é criar um hábito, tipo um gatilho para eu sempre ler no mesmo horário, do mesmo jeito, porque isso me ajuda, né, a manter ali o ritmo, tá? Então, por exemplo, eu leio quando eu acordo. Eu acordo, na verdade eu tava fazendo isso antes de ter bebê, né? Porque eu tava grávida. Agora tá um pouquinho mais difícil, mas eu tô tentando ainda manter isso. Mas o que que era? Eu acordava e antes de levantar da cama, antes de escovar o dente, antes de tomar café, antes de falar com a minha família, antes de sair do quarto, eu acordava, sentava, pegava a Bíblia que tava aqui do lado da minha mesinha de cabeceira, né? Pegava ali e já abria e já lia logo, tá? E junto, após a leitura da Bíblia, eu fazia também uma leitura de um livro de negócios, de autodesenvolvimento e tal, porque livros assim, sabe, de negócios, de não ficção, são livros que eu demoro mais a ler. Então eu pegava e já lia logo também, pra já cumprir aquele compromisso do dia, sabe? E aí só depois que eu levantava, ia escovar os dentes, tudo mais, viver a vida, entendeu? Então isso me ajudou bastante. Essa é a primeira coisa que eu fazia antes de pegar no celular. Às vezes eu pegava no celular e abria o Instagram, mas logo eu já voltava pro aplicativo. O meu objetivo, de fato, é pegar o celular só para ver qual é o dia, né, da leitura ali no aplicativo, no meu plano de leitura, e já ler logo e já cumprir essa minha meta do dia, tá? Então isso me ajudou bastante, porque nos dias em que eu não fazia isso, impressionante, eu não conseguia, né, arranjar um outro momento para ler a Bíblia em outro momento. Então, é assim que eu tenho lido a Bíblia. São coisas simples que eu tenho feito, mas que tem me ajudado bastante. E se você quiser fazer, tentar aí, eu acho que pode funcionar muito bem para você também. Então, baixa o aplicativo da Bíblia, escolhe lá um plano de leitura anual. Eu recomendo cronológico. Escolhe um horário para você sempre ler, um gatilho, um momento que dá para você fazer isso. De repente, para você é na hora de ir dormir. Então, pronto, faz isso, tá? Deixa pertinho de você para ficar fácil. Não cria empecilhos para você ler, não, tá? E se compromete, né, gente? É um compromisso com você mesmo, de você ler, vale muito a pena. Tem momentos, sim, que são mais... É uma leitura um pouco mais maçante em alguns livros, por exemplo, quando fala da genealogia, ou então um livro de números que é muita contagem e tal. Pode ser, não sei, né, que você tenha um pouquinho mais de dificuldade de manter um pouco o foco, a atenção ali, mas tem momentos em que são histórias super envolventes, e carro de fogo, e gente descendo, anjo descendo do céu e visão e não sei o que são coisas bem interessantes, assim, sabe? Então é isso que eu tenho feito, tem funcionado muito pra mim. Se você quiser testar, depois vem aqui e me conta se tá funcionando pra você também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver gostado, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo pra você e até mais. Tchau, tchau.